domingo eu resolvo. Você vai pregar que dia? Eu? É? Domingo? Você pregou semana passada? Não. Então domingo eu sei. Domingo? É. Ou você ou Samuel, vocês escolhem. É. Então domingo é você. E eu faço o devocional e o evangelismo das oportunidades. Amém? Maria Marçal. Toma. Vem corredor para só um pouquinho. Eu não preciso transformar pedras em pães para provar, e no deserto tu estás cuidando de mim. No lugar onde não vou me lançar, só para demonstrar o teu poder. Eu não preciso ver fenômenos para crer em ti. Não troco nossa comunhão pelo prazer de conquistar palácios, riqueza. Como o deserto isso vai passar, por isso resistir estou. E quando a minha força se esgotar, o teu anjo vai me alimentar. E agora eu me sustentar em ti, fé. Eu não vou e esse deserto vai chegar ao fim. O Senhor está cuidando de mim. Eu não preciso transformar terra em pães para provar, e no deserto tu estás cuidando de mim. E no lugar não vou me lançar, só para demonstrar seu poder. Eu não preciso ver fenômenos para crer em ti. Não troco nossa comunhão pelo prazer de conquistar palácios, riqueza. Como o deserto isso vai passar, por isso resistir eu estou. E quando a minha força se esgotar, o teu anjo vai me alimentar. Eu não vou perder a guerra, te louvar em teus tentações. É mais que estratégia. Não vejo amanhã, mas hoje sei que esse deserto vai chegar ao fim. O Senhor está cuidando de mim. Eu me sustentar de fé. Eu não vou perder a guerra, te louvar em meio às tentações. É mais que estratégia. Não vejo amanhã, mas hoje sei que esse deserto vai chegar ao fim. O Senhor está cuidando de mim. Aleluia. Irmão, não existe deserto que não tem fim. Talvez você entrou no deserto e talvez você está se perguntando quanto tempo vai durar esse deserto.
Não existe deserto que não tem fim. Quando você é fiel a Deus, você vai atravessar esse deserto e vai alcançar a sua vitória do outro lado. Amém? Então, só recapitulando. Quem ficou na quarta-feira? Quarta-feira o senhor prega. Irmã Clarice dirige o culto. Quem faz devocional? Você na sexta, né? Na quarta. Na sexta-feira? O João prega. O Rio faz devocional. E quem dirige o culto? Eu sou mesmo, né? Figura aqui, dirige o culto na sexta. No domingo, escola bíblica dominical de manhã, né? E à noite nós temos o culto também. Pregação. Quem vai ministrar a palavra é a Ludmila. Quem faz o devocional sou eu. E quem vai dirigir o culto é o senhor de novo, né? No domingo. Vamos trabalhar agora. Tem irmão aí para trabalhar a semana inteira, né? Aí na próxima semana já vamos escalar a Fia, Moniquinha, Fabiana, irmã Delfina. Não sabe ler, mas sabe orar, sabe falar, né? Sabe dar oportunidade, né? Sandinho, Dona Sandra. Vou todo mundo trabalhar. O Levinho também. Irmão, Sônia, né? Quando diz a Sônia, Wallace. Mãe. Foi embora. Você está enganado com o Wallace, minha filha. Difícil ele pegar o microfone. Quando ele pega o microfone, deixa ele. Deixa ele. Sabe? Não tem importância correr na unção, meu filho. Ó. Amém, irmãos? Feche teus olhos, curva tua cabeça. Vamos orar a Deus, agradecer o Senhor pelos serviços, pelos ofertantes. Irmão, Deus é bom, né? Muito gostoso. Quando a gente sente a presença de Deus, a gente olha na face do irmão, ele tem Cristo, né? Pai querido, Jesus amado, nós queremos agradecer ao Senhor pela vida dos dizimistas, dos ofertantes. Agradecer ao Senhor pela vida daqueles que também não tiveram condições de ofertar. O Senhor esteja abençoando a vida de cada um, expandindo o celeiro para que cresça cada dia mais. Quero agradecer ao Senhor também por cada vida que aqui está, pela tua palavra que vai ser ministrada agora, que o Senhor possa falar profundamente aos nossos corações nessa noite. É o que nós pedimos e te agradecemos, no nome de Jesus Cristo. Amém. Vamos lá a palavra do Senhor no livro de Marcos. Ajuda aqui, alguém ajuda aqui. Marcos capítulo 14, verso 32. Hoje é um culto de Santa Ceia, quero ver se eu pego um pouquinho mais leve, né? Esses dias alguém estava assistindo o culto na live, né? Chegou para mim e falou assim: nossa, você estava bravo com a mensagem? Aquilo é o jeito de eu pregar, parece que eu estou bravo, mas não estou não. Aí vem o Moisés aqui e fala, né? Pastor, está bravo, né? Cadê ele falando isso? Ah, tá. Ele comeu pão da Santa Ceia, tudo, né? E hoje tinha um pão mais gostosinho para ele comer lá. E ele não veio comer o pão da Santa Ceia. Olha o menino que gosta de um pão de ceia, hein, rapaz? Todos encontraram? Marcos capítulo 14, verso 32. Irmãos, falar nisso, quem está fazendo a campanha de quarta aqui? Amém, 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 amém. Então amém. Vou direcionar a palavra. Quarta-feira, nós temos o seguinte: é o culto. Aí a gente está fazendo uma campanha de 7 quarta-feira. Quem conhece sabe que eu faço campanha. Mas eu senti no coração de uma campanha, a resposta de Deus, né?
fazer, você se faz uma campanha com o seu coração aberto. Aí eu disse o seguinte: pode ser que Deus responda antes mesmo de você iniciar a campanha. Pode ser que às vezes no primeiro ano da campanha você receba, no segundo. Mas você vai quebrar a campanha por causa disso? Não, você vai continuar. E eu já fiquei sabendo que a pessoa no primeiro dia, na primeira quarta-feira, já recebeu uma resposta de Deus aí. Você imagina, se começou assim, imagina o tempo. Eu quero frisar mais uma vez. Por que a gente coloca 7 dias? Ou 7 quartas, né? Por quê? É o número da perfeição de Deus. Né? Perfeição de Deus. O 7 é o número da perfeição. Mas aí a gente tem como base lá na mão, né? Como vai afundar a água. Se ele levanta, na sexta vez ele estava curado na lepra? Não estava. Mas na sétima vez ele foi levantado e foi curado. Amém? Todos encontraram? Diz assim, ó, Marcos capítulo 14, verso 32. E foram a um lugar chamado Getsemane, e disse aos seus discípulos: assentai-vos aqui, enquanto eu oro. E tomou consigo a Pedro, Tiago e João, e começou a ter pavor e a angustiar-se, e disse-lhes: a minha alma está profundamente triste, até a morte. Ficai aqui e vigiai. E tendo ido um pouco mais adiante, prostrou-se em terra e orou para que, se fosse possível, passasse dele aquela hora, e disse: Abba, Pai, todas as coisas te são possíveis. Afasta de mim este cálice, afasta de mim este cálice, não seja porém o que eu quero, mas o que tu queres. E chegando, achou-os dormindo. Então disse a Pedro: Simão, dormes? Não podes vigiar uma hora? Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. E foi outra vez e orou, dizendo as mesmas palavras. E voltando, achou-os outra vez dormindo, porque os seus olhos estavam pesados e não sabiam o que responder. E voltou a terceira vez e disse-lhes: dorme agora e descansai. Basta, é chegada a hora. Eis que o Filho do Homem vai ser entregue nas mãos dos pecadores. Levantai-vos, vamos, eis que está perto o que me trai. Amém? Pode ser sentado. Irmãos, antes de eu adentrar na palavra, eu queria só falar do nosso passeio também no dia 26, né? Lá na piscina de Itaparuba, né? 26 no sábado e 27 no domingo. Tem uma equipe que vai no sábado, na domingo. Nós vamos para lá às 5 horas da tarde, vamos fazer um pulão, vamos queimar uma carninha também, né? Vamos louvar a Deus. E no domingo vai uma equipe para lá cedo também. Pastor, o que vai diferenciar aí? Para nós, eu não vai no sábado, né? Não, nós vai, vocês não vai também não? Ele não vai, mas nós vai. Eu vou, vocês vai. E tem umas outras equipes aí que vai. Ué. Ele não vai. Ó, no domingo ele vai. Quem mais vai no sábado aqui? Se vocês não forem, nós vamos, nós faz churrasco, nós comemos, nós dormimos e no outro dia chega. E nós já estamos mesmo descansados, né? Nós já acendemos o churrasco e começa a comer também quando ele chega. Nós vamos fazer como é que chama lá? Como é que chama? Uma vigília. Comer e orar e cantar. Amém? Então tá aí, dia 26 e 27. Como tem muita água para rolar ainda, vamos aguardar. De repente
Você está vendo o que dá ficar conversando lá no culto? Eu falei que quando Jesus voltar, vocês vão no meu lugar, lá no churrasco, e falei amém, alguns falou amém. Porque vocês não estão atentos, vocês querem ficar aqui quando Jesus voltar? Então vocês ficam atentos, senão vocês vão ficar. Né? Amém, irmão? Amém. Cuidado, hein, se você pega aí, hein? Pensou Jesus voltar, você ficar conversando, você está lascado, hein? Irmão, vamos para a palavra de Deus. Essa mensagem é uma das mensagens mais doloridas que tem. É uma das mensagens que dói na alma e no coração, porque nós vamos pegar o Jesus que ele já está prestes a ser entregue pela morte. E agora Jesus ele pega 3 discípulos. Quais são eles? Pedro, Tiago e João. Por que Jesus pega esses 3 discípulos? Porque eles eram os mais próximos, os mais chegados. É aqueles que vivenciaram muitas histórias na vida de Jesus. E agora ele pega esses 3 homens e diz o seguinte: vamos ali orar comigo. Mas a Bíblia vai dizer que no meio do caminho ele se sente o quê? Angustiado. Por que angustiado? Ele sente o que está prestes a acontecer na sua vida. E agora ele pega os 3 discípulos. O que eu posso entender dentro dessa palavra? Que quando ele fala com os discípulos, ficai aqui e vigiai. E eu vou subir ali e vou orar. Mas por que ele não leva os 3 com ele? Porque se ele fala aquelas palavras perto daqueles discípulos, talvez eles enfraqueceriam. Porque a nossa visão, irmãos, amados queridos, é sempre que o nosso líder, ele não pode enfraquecer, ele não pode enfraquejar, porque se ele é um líder fraco, todo mundo é fraco. Então Jesus deixa eles ali e fala: ficai aqui, vigiai, e eu vou orar. E agora ele vai ter um particular com Deus. Com quem ele vai ter um particular? Mas ele não é Deus? Por que ele vai ter um particular com Deus? Porque é aquilo que nós ministramos aqui 2 domingos consecutivos, que ali está o Jesus, homem, em carne, que sente dor, que sente fome, que sente sede, que sente um cansaço profundo. Jesus ele estava num nível de estresse muito elevado. Ele está dizendo: eu me sinto angustiado. Irmão, talvez você entrou aqui nessa noite angustiado. Talvez você entrou aqui triste. Talvez você entrou aqui desanimado, pensando em desistir. Talvez você entrou aqui pensando em chutar o pau da barraca e dizer: não quero servir esse Deus que é muito difícil. Mas entenda uma coisa: Jesus ele se encontrou nessa mesma posição. Ele estava triste, estava angustiado, e ele vai orar e ele diz para o Pai: Pai, se for possível, eu faço de mim esse cálice antes que eu beba. Mas que todavia não se cumpra a minha vontade, mas a vontade do Senhor que está no céu. E agora, ele para a sua oração e fala: opa, vou lá ver os meus discípulos. E quando ele chega lá, os discípulos que ele diz: vigiai, está fazendo o quê? Está dormindo. E Jesus então acorda ele e fala: ei, o que está acontecendo? É para vocês orarem comigo. Aí Jesus deixa eles e volta lá e fala as mesmas palavras: Pai, se for possível, eu faço de mim esse cálice antes que eu beba, todavia não se cumpra a minha vontade, mas a vontade do Senhor que está no céu. E agora Jesus volta de novo. E o que está acontecendo? Eles estão dormindo de novo. Pastor, eles não estavam vigiando, irmão, eles estavam cansados também. Mas naquele momento de cansaço, não era momento de baixar a guarda. Porque nesse exato momento que eles estavam dormindo, Jesus estava prestes de ser entregue.
daquele povo que iria crucificá-lo. Então ele deixa os discípulos e volta para orar de novo. E ele repete as mesmas palavras: Pai, se for possível, passa de mim esse cálice. Mas agora, quando eles voltam, eles vão dizer para os discípulos diferentes: desperta, porque é chegada a minha hora. O traidor está subindo. Aquele que vai me entregar está subindo. Aquele que me vendeu por 30 moedas de prata, ou é 20? É 30 ou é 20? Hã? Tem certeza? Olha. Está na Bíblia 30? Olha 30. 30 moedas de prata está subindo. Porque o mais importante para ele é o dinheiro do que eu. Mais importante para ele é as 30 moedas de prata do que ter a minha presença com ele. Eu imagino que o peso que Jesus estava ali era tremendo, irmão. Você imagina o que é carregar o povo nas costas? Era o que Jesus estava fazendo. E às vezes nós olhamos para o sacrifício de Jesus, não damos valor àquilo que ele faz por nós. Não sei como foi o seu dia hoje. Eu não sei se você murmurou no decorrer do dia, e às vezes você próprio espraguejou: eu não consigo nada para mim dar certo. Irmão, pensa bem. Você está vivo, você está respirando. Enquanto há fôlego, há vida. Você imagina o que é topar com uma pessoa e a pessoa te abraçar e dizer o seguinte: olhe pela minha mãe, ela está morrendo. E às vezes você está atado porque você não tem condições de fazer nada, a não ser orar. E nem sempre a nossa oração vai ser atendida da forma que nós queremos. Nem sempre Deus vai dizer assim: eu vou curar. Porque isso é a nossa expectativa. Que Jesus cura, que Jesus liberta, que Jesus transforma. Mas muitas vezes Deus vai dizer: é o fim. Jesus ele está dizendo: olha, eu estou pronto. Eu já concluí o meu mistério aqui. Agora o que me resta é o Gólgota. O que é o Gólgota? Lugar das caveiras, aonde ele iria ser sepultado. Na verdade não é sepultado, aonde ele seria crucificado. O que eu quero trazer para mim e para você nessa noite: você tem vigiado? Porque às vezes Jesus está tardando. Às vezes Jesus está tardando e você não vigia, falar: Jesus não vai voltar agora, eu posso xingar, eu posso adulterar, eu posso prostituir, eu posso enganar, eu posso mentir. Porque Jesus não está vendo. Ele está demorando. Mas e se ele chegar e pegar você dormindo? Você acha que você sobe ou você fica? Os discípulos estavam dormindo. E não era qualquer discípulo. Eram os 3 mais chegados dele. Pastor, espera aí, então Jesus tinha os discípulos chegados? Existia aqueles mais próximos. Que aonde ele estava com ele. Quando ele fazia o milagre, ele estava ali presenciando. Quando a gente olha para Pedro, às vezes a gente fala: nossa, mas Pedro é um traíra mesmo, né? Negou Jesus. E não foi uma vez só, não. Foi várias vezes. Mas ele é um tipo de homem que quando se converte mesmo. Quando se entrega mesmo. Ah, mas ele estava dormindo, tá, meu irmão? Mas quando ele presencia toda a
aquilo que Jesus disse na vida dele, ele se desperta e diz: eu preciso tomar uma posição. Eu preciso assumir uma atitude diante desse Cristo. Porque a Bíblia vai dizer que ele veio para os que eram seus, e os seus não quiseram. Isso mostra que você não é obrigado a aceitar Jesus. Isso mostra que você não é obrigado a ser fiel a Deus. Pastor, dentro da igreja eu sou fiel. Irmão, Deus não quer ver fiel só aqui dentro, não. Deus quer um homem que seja fiel dentro da sua casa, dentro do seu trabalho, dentro da sua faculdade. Aonde você estiver, Deus quer que você seja fiel a Ele. Porque ser crente aqui, com a aparência, é muito fácil, muito bonito, muito lindo. Porque aqui tem louvor, tem adoração. Aqui nós somos meio de crentes, de adoradores. E lá fora nós somos meio de ímpios. Eu costumo dizer o seguinte: você tem que ser luz e sal da terra. Porque se o sal não serve para temperar, para que ele serve? Para ser pisado pelos homens. Quem é que chega na sua casa que a luz não está acesa e acende a luz? Para que você acende a luz? Você visualizar, para clarear. Assim tem que ser nós. As pessoas possam olhar e ver resplandecer em nós o brilho de Cristo. Treva com treva só dá breu, só dá escuridão. E Jesus reúne os 3 discípulos mais próximos dele: ficai aqui, vigiai. E agora Jesus volta e encontra os seus discípulos dormindo. Eu poderia dizer que das 10 virgens, 5 loucas e 5 prudentes. Quando o noivo chegou, elas estavam o quê? Já estavam o quê, irmão? Dormindo. Por que o ladrão vem à meia-noite, irmão? Porque encontra nós o quê? Dormindo. Então Jesus ele fala para nós: vigiai, porque não sabeis nem o dia nem a hora. Se nós não despertarmos para a volta de Jesus, muitos de nós vamos ficar aqui. Pode ser que o pastor da sua igreja, o seu pastor fica. Por quê? Falta de vigilância. Porque às vezes naquele momento ali que eu vigiei, eu perdi a minha salvação. Jesus está perto de vir buscar a sua igreja. Porque o mesmo que ele disse para os discípulos, ele disse: ficai aqui, vigiai, que eu vou ali orar. E para nós ele diz: olha, ficai aqui, eu vou vos preparar um lugar, para que onde eu estiver sejais vós também. A pergunta que eu quero fazer para você nessa noite para mim: se Jesus fizer a chamada agora, você sobe ou você fica? Pastor, eu fico, eu estou dentro da igreja. E se eu te disser que muitos que estão dentro da igreja vai ficar mesmo? Vai ficar. Por quê? Porque às vezes está dentro da igreja e meu coração está podre. A dona Sandra olhou para mim e falou assim: nossa, você está bonitão hoje, né? Não quis dizer para ela que eu estou sendo bonito, não, está bom. Mas isso aqui é só carcaça. Pode ser que isso aqui está bonito por fora, mas por dentro está podre. E aí? Todo mundo que às vezes olha para nós e fala: nossa, você está bonito, né? Isso aqui é podre. E por dentro, como é que está? Deus não está querendo o nosso exterior, não, irmão. Deus está querendo o nosso interior. E eu nem digo de coração, não, porque Deus não é açougueiro, não. Deus está dizendo, querendo o nosso corpo, a nossa alma, o nosso espírito. Por que a palavra de Deus diz o seguinte: vigiai e orai? Porque tem muito crente que ora, mas não vigia. Tem muito crente que ele é muito bom na oração, mas ele não vigia. Não vigia o que, pastor? Não vigia a sua língua. Não vigia os seus olhos. Não vigia os seus ouvidos. Empresta o ouvido para o diabo. Empresta a língua para o diabo. O que mais? Empresta os olhos para o diabo.
nós for olhar, nós vamos usar os 5 sentidos para pegar tato, olfato, paladar, visão e audição. Porque a Bíblia vai dizer, se a tua mão te faz pecar, o que você tem que fazer com ela? Cortar. Porque é mais fácil entrar no reino do céu colocando um braço ou uma mão do que ser lançado por dois do inferno. Se os teus olhos se faz pecar, arranque-o. Porque é mais fácil entrar com a olho no céu do que entrar com os dois no inferno. Sim ou não? Então tudo que Jesus está pedindo para nós é vigiai. Se nós, como crentes, como servos de Deus, nós não vigiamos, nós que somos a luz do mundo, o sol da terra, nossa pastor, o Senhor está colocando nós num padrão de santidade elevado. Irmão, vigiar não é padrão muito alto, não. O ser humano em si deveria vigiar as suas atitudes, fazer uma autoanálise da sua vida constantemente, disciplinar a sua própria vida e se perguntar dia após dia: o que eu estou fazendo agrada os olhos de Deus? As minhas atitudes, Jesus está feliz com elas? Aquilo que eu tenho pedido a Deus, será que Jesus está se agradando com isso? Porque tem muito crente que tem oração de feiticeiro, infelizmente. Jesus quebra a perna dele, para que ele entenda que o Senhor é Deus na minha vida. Estou feliz. Isso não vai quebrar a perna de ninguém, não. O que você está pedindo, não. Jesus coloca ele na cama, para que eu possa ir lá orar para ele e ver que há Deus na minha vida. Para com isso, filho. Deus não está nem te ouvindo nesse momento. Porque a sua oração é uma oração de bruxo, né? Por isso que Jesus está dizendo aos seus discípulos: vigiai. Porque às vezes nós, na vigília, o que acontece na vigília? Quem que já não pôde vigia? Já não pôde vigia? Como é que é vigia? Você até mantém, tenta manter acordado, mas os seus olhos começam a pesar e você... É terrível. Porque se a gente não vigia, o que acontece? Tem um ladrão e rouba. E o que você tem de mais precioso que o inimigo quer roubar? Quem sabe? A sua salvação. O quê? Você fica com vergonha, não? Se você perdeu a sua salvação, meu irmão, o que acontece? Vamos me dizer. Ao Jesus agora ele é preso, é entregue à morte. E lá ele cumpre todo o processo de vigilância. Se eu sou Jesus naquela época ali, irmão, Jesus manda fogo, Deus manda fogo do céu, fulmina essa gente tudo. Eu curei essa gente, eu ressuscitei, eu libertei, eu fiz isso. Olha, todo mundo virou as costas, fulmina isso tudo. Porque é o nosso desejo de vingança. Mas o desejo de Jesus não é isso. O desejo de Jesus é: Pai, perdoa porque eles não sabem o que fazem. Ao longo de muito tempo, irmão, às vezes a gente pensava, eu pensava, tem pessoas que é ingrata demais, tem pessoas que você faz por ela, vira as costas, e você dá uma vontade na nossa seguinte: sabe uma coisa, eu vou parar de fazer as coisas das pessoas, vou parar de ajudar, porque as pessoas são assim, assim, assado. Mas não pode pensar por esse lado. Sabe por causa de quê? Já pensou se Jesus olhasse na mesma visão que nós? Tanto que nós erramos com ele todos os dias. Se nós, irmãos amigos, se Jesus olhar para nós e falar o seguinte: eu vou te tratar da mesma forma que você me trata. Como é que seria o tratamento? Se você perdoar o próximo, eu te perdoo. Se você amar, eu te amo. Se você tiver paz com ele, eu terei paz com você. Se você for longânimo,
serei longânimo com você. E aí? Então pensa isso na palavra. O segredo dessa palavra aqui é vigiai. Eu não estou falando sobre Jesus no Getsemane dando curso dele. Tudo bem que ele foi angustiado lá, mas foi desistir. Mas o segredo dele, disso aqui, que ele quer nos mostrar, é a respeito da vigilância. Porque pode ser que seja o último culto da Igreja Batista Nova Aliança. Pode ser que seja a sua última vinda aqui na igreja. Pode ser que seja o último culto que você tem com o seu pastor. E amanhã vocês estão aqui celebrando o culto fúnebre aqui. E o culto, quem está deitado no caixão aqui, é o pastor original. Nessa hora, muitos de nós viram bonzinho na boca daquelas pessoas lá fora. Nossa, ele era tão bonzinho, não fazia mal para ninguém. Nossa, que Deus guarde ele lá no céu, tadinho. Nossa, coitadinho, era humilde demais. Quando está morto, tudo vira mal. A vigilância tem que ser para nós acordar e despertarmos antes que seja tarde. Porque pode ser que nós deitamos na cama hoje e não despertamos amanhã. E se você despertar amanhã em outro lugar, que não seja na terra, aonde você vai despertar? No telefone. Fica com essa palavra. Vai preocupado com ela. Eu quero te deixar preocupado mesmo. Se você dormir e não acordar na terra e despertar em outro lugar, que lugar você vai despertar? Devido às suas atitudes, devido à sua falta de vigilância ou à sua vigilância, aonde você vai despertar? Talvez você vai dizer assim: eu não vou despertar porque eu vou estar fora da terra, aguardando. É, mas se desse despertar for a volta de Jesus, você desperta no céu ou desperta no inferno? A dona Ana, a Jaconina não gosta que eu prego sobre Apocalipse, né, Jaconina? Que ela tem medo, porque ali fala muita verdade, né? E aquilo ali realmente traz medo na gente. Mas são medos que às vezes a gente tem que pregar. Porque vai vir enfermidade, vai vir dor, vai vir frustração, vai vir muita provação. Você vai procurar a morte, não vai ter morte, porque a morte foi arrancada da terra. E aí você vai gritar, vai se espernear. Ai! Vai se jogar na frente de carro. Você não vai morrer aí. Está ligando, já? Está ligando? Continua ligando. Agora vocês podem perguntar também, pastor, sobre a semana. Porque do mesmo jeito que vai, né? Quem é mestre para vigiar é a irmã Delvina. A irmã Delvina é mestre para vigiar. Pastor, ó, vigiem. E ela não sabe que quando ela vigia nós, todos nós vigiamos ela. Brincadeira da parte. Mas vigia mesmo. Às vezes um passo errado que você der, esse passo errado é você levar para o inferno. Às vezes um momento de ira que você solta um xingado. Tem tanta coisa boa para a gente falar quando a gente está com raiva. Por que a gente tem que usar o nome? Você já parou para prestar atenção nisso? Aparece o nome de capeta, Satanás, demônio, inferno, vai para a ponte que caiu, vai para a ponte que caiu, né? Todo esse nome aparece na boca. Aí por que vem esse nome? Você tem tanta coisa para você falar, ô abençoado de Jesus, quer xingar alguém? Xinga de Eva do Faraó, irmão. Às vezes você acha que vai estar xingando o cara, a Eva do Faraó era bem mais precioso que na Eva. Se
esses nomes horríveis que vai te afastar. Hã? Por que o ser humano manda o outro para o quinto dos infernos? Para o meio do inferno. Por que não manda ele para o céu? Está para o meio do céu. Você imagina se você for mandar o cara ir para o meio do céu. O que ele vai achar? O pessoal começa a ter xingar no jeito. Está dizendo ali. Vigia. Porque já pensou na hora que você mandar o cara ir para o quinto e você infartar ali na hora de morrer? Ah, pastor, me arrependo na hora. Ele arrepende? Você infartou, não foi à toa, não. Foi um toquinho que Jesus está apertando seu coração ali. Volta, desviado. Quem quer que o Senhor levanta a mão? Quem quer ficar aqui, abaixa a mão. Amém? Ficar atento, irmão. Vigie, por favor. Não dá brecha para o inimigo. O inimigo não brinca sem inimigo. Você até pode brincar de ser crente. Nós podemos até brincar de ser crente. E nem tem muitos aí brincando de ser crente. Está na igreja, trafica, mente, rouba, mata, estupra, faz um monte de treco. E acha o seguinte: vou passar ileso porque a igreja não está vendo. Mas a Bíblia diz que os olhos do Senhor são como chama de fogo. Ele está vendo. E a Bíblia também diz que os olhos do Senhor é fogo consumidor. Ai daquele que cair na mão do Deus vivo. Vamos embora. Vamos participar do dizer. Diácono Milton, Diácono João. E hoje quando ele está isso, né? Salva aí, olha você ver. Está tudo trajado hoje, olha. Hoje eu vou descansar as mulheres. 1 Coríntios capítulo 11, verso 23. Vai dizer o seguinte: porque eu recebi do Senhor, que também vos ensinei. O Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e tendo dado o braço partiu e disse: isso é meu povo que é entregue por vós, fazer isso todas as vezes comeres em memória de mim. Semelhantemente, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazer isso todas as vezes que beberes em memória de mim. A Santa Ceia do Senhor não é simplesmente comer e beber o cálice, mas a Santa Ceia do Senhor, ela é a simbologia. O pão, ele simboliza o corpo de Cristo vertido na cruz do Calvário. O sangue, ele tem a simbologia do sangue de Cristo, que foi derramado ali na cruz do Calvário, para que você pudesse ter vida nele, e vida com abundância. Todas as vezes que comeres e beberes em memória de mim, anunciai a morte do Senhor, até que ele venha. Qualquer que comer ou beber indignamente o cálice do Senhor, ou o corpo do Senhor, come e bebe para sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Por causa disso, há entre vós muitos fracos e doentes, não poucos dos que dormem. Quem tem fome, come em casa. Irmão, aqui há um perigo. Pastor, o senhor está doido? O senhor vai ministrar a Santa Ceia, fala que isso é um perigo? É. Porque do mesmo jeito que traz vida, traz morte. Do mesmo jeito que traz cura, traz enfermidade. Porque senão a Bíblia não diria: por causa disso há entre vós muitos fracos e doentes, e não poucos que dormem. Dorme fala de morte. Que morte é essa? Morte espiritual. É aquele crente que ele vai ficando, participando da ceia dignamente, ele vai enfraquecendo. Quando assusta, ele é um crente doente. Como é o crente doente? É aquele que está no meio de muita gente sarada, mas ele está ali fraco, debilitado, vendo defeito em tudo. Quando assusta, ele bate a biela. O que é bate a biela? Morreu. Mas não é morreu fisicamente, mas morreu espiritualmente. Já não vai estar no meio do crente mais, já não vai estar no meio da igreja mais, porque tudo para ele é defeituoso. Os crentes é ruim, pastor é ruim, os crentes são assim, né? Aí então ele decide voltar para o mundo, porque ele já está morto espiritual. E nesse momento, o mundo abre os braços para ele e fala: velho,
porque nós queremos, nós te aceitamos do jeito que você é. E é nessa aceitação que o servo de Deus que se desvia vai para lá, é muito fácil para ele, não é? É fácil quando ele está lá fora? O que vocês acham? Aparentemente parece que é, mas a Bíblia diz que volta 7 demônios, achando a casa vazia, eles entram. O estado daquele é pior do que o estado primeiro. Então pensa bem, o que eu preciso fazer para participar da Santa Ceia, pastor? Eu pequei, eu errei. Não confessa, aquele que confessa e deixa alcança a misericórdia. Descansa sua mente, entrega a sua vida no altar de Deus, fala: Deus, perdoa os meus pecados, né? Eu quero participar da Santa Ceia do Senhor, e eu não quero viver essa vida indigna. Tirando isso, pastor, e eu que não sou batizado? Irmão, procura o mais rápido possível colocar a sua vida no altar e batizar, porque é um tempo propício para isso. Não é o pastor que vai te obrigar a dizer: batiza logo, batiza. Não, você tem que sentir no seu coração o desejo de querer entrar nas águas e matar a velha criatura. Se formos olhar, nós chegarmos no padrão de santidade para sermos batizados, para participar da Santa Ceia, dificilmente qualquer um que está aqui vai poder participar. Porque todos nós que estamos aqui erram e pecam todos os dias. Ninguém aqui pode bater no peito e abortar a santidade. Nós erramos todos os dias. Mas eu quero trazer para você essa palavra: o servo da sua vida, né? Entrega a sua vida no altar de Deus. Fala: Deus, eu preciso de renovar a minha aliança com o Senhor constantemente. Pastor, e se o Senhor me colocar em disciplina? Se Jesus voltar nesse período que eu estou em disciplina, eu subo ao filho? O que vocês acham? O que vocês acham? Depende. Porque se eu estou na disciplina, cumprindo a disciplina, mas obediente a Deus, eu subo. Mas se eu estou na disciplina com rebelião, não obedece a Deus, não obedece a hierarquia da igreja, Jesus voltando, eu fico. Então a Santa Ceia é um memorial até que Jesus volta para buscar a sua igreja. Mas a Bíblia também vai dizer que aquele que não come, não bebe, não tem parte com ele. Então lá pois, é o que um diácono meu dizia: uma hora a cerca dá no breve. Eu preciso então ter parte com ele, fazer parte dessa nova aliança. Mas é só quando eu participo da Santa Ceia? Não, quando eu aceito Jesus também, com o meu coração está entregue a ele, eu tenho parte com ele. Amém? Se coloque sobre os teus pés, feche os teus olhos. Eu quero orar a Deus, apresentando o pão e o vinho. Pai querido Jesus amado, nesta noite eu quero apresentar o pão e o vinho nas tuas mãos, que é a simbologia do corpo e do sangue do Senhor. É uma aliança que nós renovamos com o Senhor constantemente. Que cada irmão que participar da Santa Ceia possa renovar a aliança com o Senhor, porque nós sabemos que ela traz cura, traz libertação e traz transformação. Na mesma proporção, ela traz frieza espiritual e traz morte espiritual. Que nós possamos beber, ó Deus, e participar da Santa Ceia do Senhor, para renovarmos a nossa aliança com o Senhor. Muito obrigado por cada um que está aqui nesta noite para participar desta aliança. Nós somos gratos ao Senhor por tudo, no nome de Jesus Cristo. Amém. Os que vão participar da Santa Ceia permaneçam de pé. Os que não vão participar, permaneçam sentados.
noite em que foi traído, tomou o pão e tendo dado graças, partiu e disse: esse é o meu corpo que é entregue por vós, fazer isso em memória de mim, comamos em memória do Senhor. Todas as alturas, nossa tua voz, de tua justiça, pela minha vida, Jesus é teu sangue. Glória a Deus.
Irmão, quero agradecer a todos, né, por estar presente aqui neste culto. E nós vamos orar a Deus. Tomamos, né, o nosso café. Tem ali café, tem biscoito, tem um outro trem ali debaixo do papel ali que até agora o Espírito da Revelação revelou o que é. Tem bolo de chocolate, bolo de mais não sei o que, tem refrigerante. Agora tem uma sacolinha com uma manteigueira lá na geladeira, que lá aquelas que não pode mexer, porque ela é reservada, porque ela é minha. Cuidado para você não pegar ela, tá? Porque ela é minha, exclusiva minha, então eu vou ter que caminhar com ela para casa. Amém? Vamos se colocar de pé. Por favor, ninguém sai daqui sem tomar um café, né, sem comer um bolinho. Tem um outro pãozinho amarelo ali também, ó, na mesa, né? Põe ele lá para a mesa, Vara. Põe ele lá na mesa. Abre ele lá. Tem um pãozinho ali também. Não vai embora para casa, não, né? Toma o seu café direitinho. Vamos bater o papo, dialogar um bocadinho. Porque é nesses papos que às vezes a gente pode contar até bênção aqui, tá? Milagre, pode entregar bênção sobre a vida de cada um aí. Eu quero convidar o evangelista para orar a Deus e agradecer ao Senhor por esse momento, né? Amém. Primeiro, irmãos, com a paz do Senhor. Amém, ao Senhor. Pai Santo, Pai amado, em nome de Jesus, eu quero agradecer ao Senhor por mais essa oportunidade, ó Pai, que o Senhor nos concedeu nesse dia de hoje, ó Pai, para que pudéssemos estar na Tua casa, ó Pai, onde nós ouvimos a palavra do Senhor, a mensagem do Senhor para nós, ó Pai, onde nós também pudemos participar da Santa Ceia do Senhor, ó Pai. Eu peço que o Senhor abençoe cada vida aqui nesta noite, cada família representada. Peço ao Senhor também por aqueles irmãos que não puderam estar. O Senhor venha derramar do céu a tua bênção, a tua unção e a tua graça sobre a vida dos teus filhos, ó Pai. É o que eu lhe peço e te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Amém. O amor de Deus Pai, a graça salvadora do Senhor Jesus Cristo, as duas consolações do Espírito Santo, seja com todos, não só hoje, mas para todos sempre. A igreja comprada no Senhor Jesus, diga amém.